Deus é bom e ainda cuida da gente, amém, meu irmão e minha irmã? Deus seja louvado por esse ministério de louvor que tem exaltado ao nome do Senhor neste altar. Abra sua Bíblia, se você a trouxe aí, palavra de Deus para mim, para você. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. O que foi, Elizabeth? Mateus capítulo 22. Alguém perguntou o que aconteceu. A Solange não passou a calça hoje de manhã ou ela queimou, na verdade ela foi passar, ela queimou. Mateus capítulo 22, verso 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu trabalho, seu campo, suas propriedades, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Quem recebe, diga amém. Amém. Se assente, meu irmão e minha irmã. Esses dias, eu não sei quantos acompanharam nas redes sociais, na mídia, um casamento a filha de um indiano, que é um dos homens mais ricos da face da terra. Alguém viu essa notícia? O camarada mora numa casa que tem 17 ou 20 andares, a casa que ele mora. Adolfo, Luzia, imaginou uma casa dessa, né? A ostentação do casamento foi algo que chamou a atenção de toda a mídia e toda a imprensa no mundo todo. E eu fiquei vendo algumas fotos daquele povo e pensando, meu irmão e minha irmã, no dia das bodas do Cordeiro. No dia, lá em Apocalipse fala isso, depois nós vamos ler um texto que afirma que haverá um dia onde nós como noiva nos juntaremos, seremos unidos ao noivo, ao Cordeiro. Que tipo de festa vai ser essa? Qual é o tipo de roupa adequada para uma festa dessa? Nessa festa indiana, tinha poucas pessoas de paletó e gravata, porque a roupa de festa de indiano, ela é diferente, é cheia de prataria, cheia de peças diferenciadas. Nesse casamento não tinha talvez ninguém de chinelo Raider, muito menos de bermuda. Como será o casamento do Cordeiro? Eu quero estar lá, eu quero fazer parte disso. Você quer também? Amém, meu irmão, minha irmã? Esse texto nos traz uma séria reflexão nesta manhã. E eu então, para convidar você a pensar e refletir seriamente, eu procurei vir dessa forma.
E quando eu e você pensamos, por que alguém sai de casa assim, Lohane? Porque a pastora, que não tem vergonha na cara, mas a Solange falou, bem, você vai assim? Eu falei, vou. Mas você não quer ir de calça e trocar lá dentro? Eu falei, não, vou chegar assim. Mas ainda bem que a hora que eu cheguei tinha pouca gente na rua, né? E quando eu saí da minha casa também, desci no elevador, não tinha ninguém junto. Mas, ô Paulo, Elisa, o que leva alguém a não estar vestido de forma adequada para o ambiente? O que leva alguém a não estar com a roupa adequada para a ocasião? E a ocasião aqui que eu estou falando é a bodas do Cordeiro. É quando eu e você estaremos numa festa, faremos parte dela, seremos de alguma forma os protagonistas daquela grande festa que vai ser por toda a eternidade. Será que nós estamos ou sabemos qual roupa usar para ocasiões especiais? Será que nós sabemos? Esses dias eu e a Solange recebemos um convite para um evento, estava lá, né? Convidados, traje, esporte fino. Aí eu falei para a Solange, o que é isso, né? Como que funciona? Social, esporte fino? Porque para mim esporte é com raquete de tênis, de beach tênis, de bermuda. Agora, o esporte às vezes é um blazer, depende do ambiente, da cultura, da moda. E queridos, com certeza, você não ficaria nem um pouco espantado, escandalizado? O Berredo entrou ali agora, ele ficou olhando. O que está acontecendo? Volto, né? Se algum visitante entrar, vocês segurem ele, até ele entender o que está acontecendo. Mas queridos, eu não estou vestido com roupa indecente. Aliás, toda sexta-feira é o meu dia de descanso, normalmente você vai me encontrar desse jeito. Não há nada de errado no meu dia de descanso, ou então na minha casa, ou então quando eu vou num churrasco com o povo da igreja, eu ir de bermuda e de chinela. Não tem nada de errado nisso. Agora, nesse contexto que eu estou, no altar de uma igreja, o Edgar, não ficou bem. Até quando eu cheguei aqui, o Edgar falou, pastor, por que o senhor não avisou que todo mundo vinha assim? Por quê? Queridos, eu quero convidar você a pensar sobre isso. O que leva alguém a não se vestir de forma adequada? O que leva alguém, ô Paulo, Érica, a não estar adequadamente no ambiente onde ele vive, onde foi convidado a estar? O texto que Jesus conta a parábola, ele está dando uma lição, mas realmente eu estou olhando na foto, ali, ficou feio mesmo, né, gente? Meu Deus. Eu acho que eu vou trocar de roupa, vocês já viram, já entenderam. Queridos, Jesus está falando para os fariseus, contando essa parábola, e falando, gente, isso daqui são vocês. Vocês mataram os profetas. Vocês não deram valor para aquilo que o grande, e quando Jesus conta essa parábola e fala desse senhor que deu uma grande festa para as bodas do seu filho, não havia dúvidas para um judeu que Jesus se referia à vinda do Messias. E Jesus estava falando que os convidados originais, além de falarem que não tinham porquê, o livro de Lucas conta essa mesma parábola, mas ele coloca alguns ingredientes a mais. Ele fala que Reinaldo chegou para um e falou assim, olha, vai ter uma festa, e ele falou, eu comprei uma junta de bois, e eu preciso cuidar, o Alex, aí chega para outro e fala assim, olha, eu tenho uma propriedade que eu recebi de herança divina, e eu preciso cuidar. O Mastrela chega para outro e fala assim, olha, você foi convidado, e ele fala assim, eu me casei, e eu tenho de cuidar da minha família. Queridos, justificativas um tanto quanto legítimas, trabalho, cuidar dos bens e cuidar da família. E Jesus vira para os fariseus e fala assim, assim são vocês. Eu não sei se você sabe desse detalhe, mas o fariseu, ele tinha aprendido e interpretado a lei do Antigo Testamento, que de acordo com a barra, de acordo com a bainha, de acordo com o Rodrigo, com a roupa dele era um nível de santidade. Tinha um negócio na roupa dos fariseus que era chamado filactério. Se você olhar esses filmes antigos de judeus ortodoxos, você vai ver que tem uns fios soltos, porque aquele fio, o comprimento dele demonstrava um nível de espiritualidade do camarada. Então, Estênio, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando para judeus que estavam bem vestidos para a religiosidade da época, mas que não estavam adequados para a espiritualidade do reino de Deus.
O que leva alguém a não estar preparado? Eu pensei em alguns motivos. Primeiro deles, pastor, por que o senhor chegou assim? Sair correndo de casa. Falta de tempo. Quanta gente, Odinei, Rosana, quanta gente não está preparado porque não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para frequentar uma célula, muito menos para participar de um curso de liderança do Conecta. Quanta gente não está vestida adequadamente, Berredo, porque não tem tempo, porque agora é hora de ganhar dinheiro, agora é hora de estudar para o Enem ou para o concurso, agora é de me preparar para o casamento. Marcelo e Ivan, quanta gente não está vestida adequadamente, porque não teve tempo. Eu sei que aqui não acontece com as irmãs, e também não é errado isso, mas você já viu de manhãzinha, nos semáforos de Goiânia, alguma irmã se maquiando no retrovisor? Quem já viu? Não fala quem é, mas quem já viu? Todos nós já vimos alguém que sai correndo de casa, porque faltou tempo, e aí durante o trajeto, Flávia, Elaine, a gente vai acabando. Então aquelas irmãs levam todo o apetrecho dentro do carro lá, parou no semáforo, elas baixam no parasol ali, o vidro, o espelhinho, e dá o acabamento. Nada de errado, desde que você tenha esse tempo de semáforo para se produzir. Queridos, quantas vezes a gente não tem tempo para as coisas de Deus? E se tem uma coisa que é igual para todo mundo, ô Túlio, para o rico, para o pobre, para o velho, para o novo, para o crente há muito tempo, para o recém-convertido, para o batizado com o Espírito Santo ou não, 24 horas no dia, é igual para todo mundo. Ô Ednilson, não dá para a gente falar, não, o pastor faz isso porque ele tem mais tempo. Não tem, tempo é igual. O problema é a gente organizar a nossa agenda, estabelecer as nossas prioridades. Se eu não priorizei organizar a minha roupa, tem gente que no dia anterior decide que roupa vai usar, e hoje de manhã aconteceu um evento lá em casa, né, a Solange colocou uma roupa, e ela foi sair, ela falou, não está boa, estava meio calor, né, estava com calor, ela voltou e trocou. Tem gente que já deixa organizadinho no dia anterior, e acorda com tempo para fazer devocional, para tomar um café da manhã, adequado, e depois vestir a roupa. Às vezes a gente não coloca na nossa agenda aquilo que faz parte do propósito de Deus. E queridos, deixa eu falar algo para você muito importante. Tempo para Deus não existe. Deus é um ser eterno. Na classe de novos membros eu estou falando sobre isso. Aliás, se você ainda não é membro, dá tempo, tem 10 aulas disponíveis no YouTube, você só precisa receber o link, mas uma das aulas eu falo sobre eternidade. A palavra eternidade na língua grega é aeon, e Beth, aeon quer dizer sem tempo. Então Deus é um ser atemporal. Quando a Bíblia fala em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus não tem tempo. Jesus, Deus é um ser atemporal, então para Deus não tem 24 horas, para Deus não tem 7 dias da semana, Deus é um ser que não está vinculado ao cronos. Agora, para Deus, Ele se move, já que não é por tempo, Carol, Eduardo, Ele se move por propósito. A Bíblia está escrito, há tempo para todo propósito. Fernando, Elisângela, então, se faz parte do propósito, vai ter tempo. Se eu não estou com tempo, é porque eu estou fora do propósito. Se não tem tempo, não tem propósito. Se está no propósito, tempo vai dar certo. Romanos fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu tempo. Não, segundo o seu propósito. Então, querido, se eu coloco no meu coração o propósito de me vestir adequadamente e sair em tempo da minha casa, eu vou encontrar uma forma de me preparar com o tempo. Então, entenda isso. Chegar diante é interessante que esse texto, Jesus, ele conta um detalhe, Mateus 22, eu só vou ler para você no verso 12, quando o dono da festa fala, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. O texto nos diz que ele não entrou com argumento de defesa. Ele não falou, Senhor, mas não, ele emudeceu, porque ele sabia que os argumentos dele não eram legítimos.
Olha para o seu tempo, meu irmão, minha irmã. Eu louvo a Deus porque você no domingo de manhã encontrou tempo para cumprir o propósito de vir estar em comunhão na casa de Deus, juntos. Quando o pastor Ramilson no começo falou, né, cumprimento, eu fiquei morrendo de vontade de sair, mas eu falei, não, se eu sair vai ser ruim agora, que a turma vai começar a querer saber tudo. Então eu falei, queridos, como é bom viver em comunhão, como é bom, ô Geisa, Osmar, como é bom a gente ser família. Então eu louvo a Deus porque na sua agenda maluca, você separou um tempo para cumprir o propósito. Hoje à noite nós vamos ter a multiplicação, um momento de oração, de testemunho de algumas células da igreja. Como é gostoso ver o propósito de Deus se cumprindo numa vida de discipulado, numa vida de gente que diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, Deus não está atrás de gente disponível. Disponível é quem tem tempo sobrando. Ô Chico, disposto, ô Edna, é quem está querendo fazer a vontade de Deus. Deus não está atrás de gente que fale assim, Deus, estou sem fazer nada, conta comigo. Não, aí vai ser resto. Ô Cássia, Deus está atrás de gente que fala, eis-me aqui. Eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade, mas eu tenho disposição. Quem está entendendo isso, diga amém. Outra coisa para a gente pensar, talvez tenha pessoas que não se vistam adequadamente, porque não tenham roupas adequadas. Eu falei que talvez eu vim assim, porque eu não tive tempo de me arrumar. Mas também tem aquelas pessoas que não têm roupas adequadas. Tem aquelas pessoas que falam, mas essa ocasião é muito chique, a minha roupa não é compatível, eu não tenho roupa para isso. Ah, mas essa ocasião, ela requer um smoking, e eu não tenho uma roupa para isso. E queridos, tem muita gente que se veste adequadamente, mas se veste com roupa alugada. E o problema da roupa alugada é que vence o período da locação e você tem que devolver para o dono de verdade. Esses dias eu estava falando com alguém sobre a mentira. Um casamento que está quase que ruindo por causa da mentira. E eu estava falando para eles, olha, o problema da mentira é que ela se veste com a roupa da verdade. Mas quando a verdade chega, ela pega a roupa dela de volta. E Vanessa, quando a roupa da verdade vai para ela, como a mentira não tinha a roupa adequada, ela fica exposta e expõe quem a pratica. Talvez tenham pessoas que escandalizam, porque não estão vestidas adequadamente. Aí você fala assim, pastor, mas o que eu preciso fazer? Meu irmão, minha irmã, é graça. O texto está dizendo aqui que as pessoas foram convidadas, eu gosto desse texto, olha na sua Bíblia, Mateus 22, quando no verso de número 10, está escrito assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Querido, o convite não é para quem é especial, o convite não é para quem é de família tradicional, o convite não é para quem é mais inteligente, o convite é pela graça. Jesus derramou da graça dele nas nossas vidas, e o convite, o aceitar a Jesus é pura graça de Deus. A roupa que a gente usa na festa também vem pela graça. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que a graça que nos capacita. Paulo fala aos Colossenses que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, se eu tenho roupa adequada, não é porque eu sou o bambambam, mas é porque a graça de Deus agiu na minha vida. Agora, se eu estou com a roupa inadequada, aí é responsabilidade minha, porque eu falei não, ô Gustavo, Mariana, falei não para o Espírito Santo, Fernando, falei não para as coisas de Deus, e aí o que sobra para mim? A roupa inadequada. Tem muita gente que quando fala disso, algumas igrejas defendem tanto a ideia da graça, da super graça, que fala que tem obras. Queridos, nós não cremos na salvação pelas obras em hipótese alguma, nós cremos na salvação pela obra de Jesus na cruz, e ponto. Jesus nos salvou incondicionalmente, a graça dele transborda, e quando eu falei, você fala amém. Jesus nos salvou incondicionalmente, a graça dele transborda. Agora, a partir disso, Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, querido, querida, manter a roupa limpa, manter-se com a roupa adequada, é graça, mas depende de você falar sim.
É graça, não é mérito nosso, mas depende de eu aceitar. E o texto nos diz que aqueles homens tinham uma pessoa especial que não estava adequadamente vestido, porque não tinha roupa. A Bíblia fala que, abra sua Bíblia lá, para a gente acompanhar esse texto. Eu separei aqui Apocalipse 7, que fala da bodas do Cordeiro. Olha só, quem está lá, o Vitor Hugo, né? Apocalipse 7, olha o verso 9 em diante. Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa é a promessa para mim e para você. Quem recebe, diga amém. Agora, precisa estar vestido adequadamente. Pastor, então é o meu esforço? Não, é deixar Jesus te lavar, é deixar Jesus tornar a nossa roupa limpa, e é não ficar andando em lugar sujo. Queridos, uma vez me chamou a atenção, nós morávamos perto de uma obra de um hipermercado, e a gente passava todo dia e via aquela obra acontecendo, e durante os dias da obra tinha muita poeira que levantava, e era interessante que no final de semana o pessoal que morava na obra lá, os serventes que tinham vindo de outros estados, era o dia de descanso deles, eles punham as roupas para lavar. Eles lavavam as roupas, penduravam nos varais, nas cercas em volta do canteiro de obras. Só que tinha muita terra, e cada carro que passava levantava poeira, e aquelas roupas que tinham sido lavadas e estavam secando no lugar errado, ficavam mais sujas do que antes da lavada. Às vezes a gente tem lavado as nossas roupas numa vida no Cordeiro, mas tem andado em lugares que a graxa, a sujeira tem sujado. Eu falei que talvez a roupa inadequada seja porque faltou tempo, porque faltou roupa. Eu já quero concluir pensando que talvez faltou, meu irmão e minha irmã, cuidado, zelo. Sabe quando você vai pôr uma roupa, às vezes acontece isso. Eu já falei para vocês que, graças a Deus e por vocês me darem muitos presentes, eu tenho bastante camisa em casa, e às vezes a Solange fala, esses dias a Maria estava com uma turma aqui, a Andréia, né, fazendo, vai ser da Késia, da Késia, vai ter um bazar da Késia, e tem roupa muito boa por aí que elas estão preparando, e agora em agosto, já posso até falar, né, dia 10 de agosto vai ter o bazar, a Késia está aqui ou não? Não, a Késia, eu acho que ela vem à noite. E aí a Marília estava falando com as irmãs, não, nós vamos preparar. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nessas roupas antes. Por quê, pastor? Porque a Solange esses dias fez uma limpeza em casa lá, eu quero comprar de volta as roupas que ela deu no bazar. Aí elas falam, então nós vamos colocar um preço bem caro para o senhor ajudar bastante. Queridos, eu tenho muita dificuldade de desapego, e às vezes eu sei que tem muita roupa para passar em casa, não é porque está faltando, é porque tem cabide sobrando.
Quando tem muitos cabides rodando lá em casa, no lugar que a gente guarda lá, no armário, ô Cris, é porque tem muita roupa para passar. Sabe por quê? Porque eu não sinto falta de roupa passada, porque eu tenho muita camisa. E às vezes, sabe o que acontece? Por ter muita camisa ali no lugar, muito terno, às vezes fica meio dobrada o colarinho, e fica lá muito tempo um do lado do outro. Quando eu vou usar o colarinho, eu tenho de ir lá passar água e dar uma esticadinha, porque está amassado. Uma vez alguém perguntou para Solange: Solange, quem passa as roupas do pastor? A Solange falou: eu mesmo. Falou: nossa, parabéns, elas são muito bem passadas. Eu fiquei pensando, eu estou aqui no altar, as pessoas estão olhando até isso. Logo que eu cheguei aqui, eu usava uma aliança de casamento, eu e a Solange usava bem fininha, que em 1984, quando a gente ficou noivo, a moda era aliança fininha. Um dia, logo que eu cheguei aqui, 2004, 2005, uma irmã foi me cumprimentar na porta após o culto, e o pastor Ramil, sua irmã pegou na minha mão, assim, uma senhorinha, falou: ah, que bom que o senhor usa aliança. Eu falei assim: por quê? Não, porque lá do altar não dá para ver a aliança do Senhor, né? Agora, quando eu fiz 25 anos, 25 anos de casado, a gente colocou uma aliança maior. Está dando para ver aí? Tem uma aliança maior. Queridos, as pessoas nos observam. As pessoas estão olhando, como chama aquele? É vínculo? Vínculo. Vínculo. As pessoas estão olhando a dobrinha se está retinha. Já observaram e falaram para a Solange que as camisas do pastor são bem passadas. Querido, se não houver zelo, o mau testemunho vai depor contra o noivo. A gente precisa ser zeloso com as coisas de Deus. Quantas vezes na nossa caminhada a gente fala que, para Deus, é para a honra e glória de Deus. Até há uns tempos teve um cantor, aí um ministro de louvor, que ele escreveu um livro falando do para-honrismo. Que o nosso problema é que é tudo para a honra e glória de Deus, não pode ser de qualquer jeito. Para o seu patrão, você faz na hora. Para o time de futebol, você chega na hora. Você chega antes quando vai num teatro. Esses dias fui convidado para pregar num culto de formatura da medicina da PUC, eu cheguei meia hora antes que pediram para eu chegar. Tinha um monte de gente. Para uma formatura a gente chega antes, para uma festa. Você percebeu? Isso também tem a ver com marketing, né? Você passa em frente a uma boate, a um restaurante, tem aquela fila do lado de fora. Porque Goiânia é assim, né? Você tem fila, é bom, eu quero ir lá. E queridos, as pessoas deixam formar fila para mostrar que aquele lugar é bom. Você já viu fila na porta da nossa igreja? Por que será? Porque a gente chega depois, porque a gente não tem zelo, porque a gente às vezes não está muito comprometido, porque, é para Deus. Às vezes a gente não está vestido adequadamente, porque falta zelo com as coisas de Deus. Por fim, eu trouxe aqui, talvez o último motivo, que a gente não está vestido adequadamente. Eu trouxe o espelho. Quem mora em apartamento, sabe que no elevador, 95% dos elevadores tem um espelho. Você li, a bênção do espelho no elevador é que quando você entra, você dá aquela última geral. E normalmente o espelho de elevador, ou é de meio corpo, ou é corpo inteiro. Qual que é o problema que a gente não fica vestido adequadamente? Quando o espelho é pequeno. Olha aqui, eu estou me olhando aqui, eu estou me vendo o paletó, estou me vendo a gravata, eu estou vendo a parte de cima. Agora, se fosse um espelho de corpo inteiro, eu ia falar assim: Dinês, está ridículo, mas eu não me vi. E como Larissa, Bebeto, como eu não me vejo, eu acho que está bom. Talvez o problema de muitos de nós, o Paulo Henrique, seja o tamanho do espelho. Quando o espelho é pequeno, a gente vê pouco, a nossa imagem é refletida. E a Bíblia fala que todos nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, projeta para nós, Vitor Hugo, por favor, e eu estou concluindo o Ministério de Louvor, já pode vir. 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A Bíblia é o espelho da alma.
Se eu não uso a Bíblia, se eu conheço pouco da Bíblia, se a Bíblia para mim se resume ao Salmo 23, ao Salmo 91, a João 3,16, eu estou com um espelhinho de bolso, e eu me vejo em partes. Ô Graça, ô Carlota, eu vejo a parte de cima e não vejo a parte de baixo. Agora, se eu aprofundo na palavra, se eu guardo a palavra no coração, como o salmista diz, para não pecar contra Deus, se eu faço da Bíblia o meu alimento diário, o meu espelho é grande. E quando eu olho para o meu espelho, o espelho me mostra, Ednei, muda de roupa, muda de prática, muda de cultura, muda de comportamento. Por quê? Porque você não está vestido de forma adequada. A gente tem falado muito sobre isso no meio evangélico, para o pessoal que fica no altar. Essa roupa minha aqui, não tem nada de errado, ela até está compridinha, não tem nada de errado. Não tem nada de errado para eu ir em Caldas Novas, não tem nada de errado para eu ir passear em algum lugar, praticar esportes. Mas no ambiente onde Deus quer me usar, no altar de uma igreja, a roupa não está adequada. Cuidado com a roupa que você tem usado. Talvez seja uma roupa para você usar com o teu marido em casa. Talvez seja uma roupa para você usar com a tua esposa em casa. E você está saindo para trabalhar com ela, para passear, para vir à igreja. Cuidado, amplie o espelho, amplie o espelho. Quantas vezes a gente tem servido de mau testemunho, não só pelas roupas físicas, mas pelo comportamento espiritual, diante daqueles que precisam conhecer a Jesus através da nossa vida. Eu não sei se isso está acontecendo com você, mas a primeira vez que você me viu aqui hoje pela manhã, chamou sua atenção o branco da minha perna, chamou a sua atenção uma bermuda vinho, vermelha, talvez não combinando, chamou sua atenção uma bermuda completamente fora do contexto. Mas se eu não tivesse falando mais sobre isso, talvez você nem notasse mais. Às vezes quando a gente é apresentado a uma coisa nova, diferente, chama atenção, mas a gente se acostuma. Os nossos olhos têm uma capacidade de se adequar, por exemplo, ao escuro. Quando você está num lugar muito claro, e você chega num lugar muito escuro, você não enxerga nada, mas com o passar do tempo, a sua pupila se dilata, e você começa a enxergar com pouquíssima luz. O ser humano tem essa capacidade de adequação, de adaptação, e no contexto que eu estou falando, é um perigo, Ju Alexandre, é um perigo a gente se acostumar com o pecado, é um perigo a gente se acostumar com pouca luz, é um perigo a gente achar que não tem problema vir na igreja assim, é um perigo a gente achar que todo mundo usa bermuda, e eu também posso usar, é um perigo a gente achar que todo mundo faz, e eu posso fazer também. Pense nisso. Qual o tamanho do seu espelho? Qual o tamanho da palavra de Deus na sua vida? Hoje Deus está me chamando, te chamando a pensar. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração. O apóstolo Paulo disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da bodas, o Espírito Santo está nos preparando para o encontro com o Cordeiro, com o noivo, com Jesus. E no dia da bodas, dessa grande festa preparada na eternidade para mim e para você, Deus quer nos encontrar íntegros, inteiros,
corpo, alma e espírito. E quem vai fazer isso em nós é Deus. E se a gente deixar, Ele já está fazendo. Eu quero convidar você a ficar em pé, aí no seu lugar. Eu quero convidar você, enquanto o ministério ministra ao coração do Pai, você pensar: será que eu estou sendo negligente com as roupas para o casamento com o Cordeiro? O apóstolo Paulo, ele fala assim, que Jesus se entregou por nós, para nos santificar, tendo nos purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a Ele mesmo, nos apresentar a Ele, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e sem defeito. O altar é o lugar para aqueles que querem buscar esta adequação, para aqueles que querem entender o propósito, ter tempo, encontrar a roupa adequada, cuidar dela de uma forma zelosa e fazer da sua vida instrumento nas mãos dele. Eu já estou aqui porque eu preciso. Se você quer, venha se juntar a mim. Venha falar: Jesus, eu preciso estar vestido adequadamente. Eu preciso, Jesus, que o Senhor limpe determinada área da minha vida. Eu preciso que o Senhor amplie o espelho, porque eu quero contemplar e ser transformado de glória em glória. Eu quero contemplar ao Senhor e ser forjado a tua imagem, a tua semelhança. O altar é para mim e para você. Vem em nome de Jesus.